Olá, você que está nos acompanhando aqui pelo perfil Carvalho Produções, muito boa noite. Eu sou André Carvalho e estou transmitindo nesta terça-feira, dia 23 de junho, 9h30 da noite, em mais um encontro de amigos, onde nós temos a oportunidade de estar recebendo mais um convidado, mais um amigo, hoje uma querida amiga diretamente de São Paulo, para que nós possamos discutir sempre algum ponto, sempre alguma informação, sempre algum assunto relativo a negócios, a empresas e a oportunidades dentro do universo empresarial. Hoje, especificamente, sobre recursos humanos. Estaremos falando com a minha querida amiga Andréa Milan, que em alguns instantes vai estar aqui conosco. Também hoje estamos marcando aí uma experiência, então para você que está acompanhando, esta transmissão ela estará acontecendo também ao vivo pela plataforma YouTube. E nos próximos dias, dependendo de como for aqui a condição do teste, nós vamos ter a oportunidade de ter essa transmissão simultânea acontecendo de maneira contínua. Estamos aqui nos últimos minutos aguardando a chegada da nossa convidada e assim que ela estiver conosco, a gente vai convidá-la prontamente para participar aqui e estar dividindo a tela para podermos iniciar. Você pode ir lá no aviãozinho, lá embaixo, e chamar outros colegas, outros amigos, para ingressarem conosco aqui nesse bate-papo, ou também, ali pelo campo de comentários, encaminhar sua pergunta, sua curiosidade, sua informação e ser parte ativa do nosso bate-papo aqui hoje à noite. É um momento bem informal, nós estamos em perfis pessoais, justamente para que você se sinta à vontade, assim como nós estamos, se divirta. Estamos já 9h30 da noite, muitos de nós passaram em casa o dia inteiro, outros estão voltando agora, mas sempre em um momento de muita produção, agora podendo dar uma relaxada, uma tranquilizada. Já está com a gente na tela essa moça que eu adoro, tenho um carinho enorme e morro de saudade, porque está longe para chuchu, e a gente está doido para ter ela por aqui de volta de novo. Dainha, Andréa Milan, muito obrigado por ter aceitado o convite, bem-vinda. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te Tentei ouvindo, me tá ótimo. organizar aqui no escritório. Tá cheio de criança por aqui, tenho dois, então você sabe que não dá para garantir nesses tempos de quarentena. A gente fica discutindo que não é home office, né, André? É quarentena. Então tem criança, tem barulho, tem tudo. Mas Ah, eu não, mas é vida real, é a vida como ela é. queria te agradecer o convite para esse bate-papo. Então, para a gente conversar um pouquinho aqui, acho que assisti vários já, de várias pessoas, vários amigos, várias pessoas que eu não conhecia. Sempre muito legal, é uma honra poder estar aqui. Realmente faz muito Isso, tempo que a gente não se vê. Acho que, é enfim, verdade. Desde o ano passado, né? Porque ano é depois desse novembro, ano, e agora acho que nem sei, né? Em cara, São Paulo a realmente a situação gente tá pulou. caótica. Então, eu queria começar para se contar um pouquinho para nós. Muitos dos amigos que devem estar nos acompanhando, alguns já chegaram, outros estão chegando, mas nem todo mundo está vivendo aí a realidade de São Paulo, muitos aqui de Floripa. Antes da gente discutir um pouco do tema que a gente combinou, conta para nós um pouquinho como é que está essa realidade, esse momento, porque uma coisa a gente sabe que é o que muitas vezes a gente vê pela mídia, outras é o que está sendo vivido mesmo. Você tem acompanhado bem essa realidade aí. Como é que está esse dia a dia em São Paulo, Déia? Eu acho, André, que tem dois pontos. Eu tô em casa desde o dia 29 de fevereiro, para você ter uma ideia. Então é muito tempo. Porque no dia 26, mais ou menos, eu fiz uma viagem a trabalho para o México. E quando eu voltei, já no dia 29, a minha empresa pediu que eu ficasse de quarentena voluntária, mais ou menos, até para evitar esse contato. Eu passei no aeroporto do Panamá, em vários lugares, então não fazia muito sentido. Já estava começando essa história de coronavírus, de Covid, então eu fiquei trabalhando de casa, mas ainda sem cuidado, sem máscara, sem cuidados, eu digo como a gente está hoje, né, com tanta atenção. Uhum. Mas num isolamento preventivo. Então, essa mudança já começou a acontecer aí. Então, eu percebi muito de casa essa mudança do comportamento das pessoas. Eu fui acompanhando à distância o dia que as pessoas tiveram que sair do escritório. E é engraçado, porque nem todo mundo pegou as coisas todas, né? A gente pensava, bom, no dia que eu tinha que voltar exatamente para o escritório, foi o dia que as pessoas saíram. Então,
São Paulo começou a esvaziar e é uma cidade 24/7, que não para, completamente cheia de trânsito. E da minha casa eu vejo a Marginal Pinheiros. Então eu comecei a ver aquilo tudo completamente parado, silêncio, não ouvindo Que mais o loucura. trem, a energia da cidade muito diferente, já mudando a cor do céu. E claro, começando a sentir muito a questão da economia, da informalidade já baixando. Então você vê que na região tem muitas pessoas que trabalham na pracinha de trás, que vende coco, pipoca, ou que tem a feira da rua. Então essas pessoas começaram a tentar se vincular aos condomínios de alguma forma para, enfim, fazer delivery. Então nesse comércio foi muito de, nossa, o que eu comprei de coisa, André? Você não tem ideia. Chegou uma hora que eu comecei a doar comida para as pessoas. Porque, gente, eu comprei tanto tipo de massa, eu tenho as 3 quarentenas para comprar, mas muito numa de tentar ajudar, estimular também, porque as pessoas ficaram um pouco assustadas e não sabiam o que ia acontecer. Então, como criar um novo comportamento, criando grupos de WhatsApp no bairro. E aí a gente começou a perceber que as coisas iam ficar assim. As empresas que por muitos anos sempre tiveram muito medo de home office e começaram a pensar em políticas. Bom, então vamos escolher um dia por semana, né, com aqueles acordos e a lei super restrita, e de repente está todo mundo em casa. E de repente quem não tem computador está em casa e tem que trabalhar, e de repente leva o computador para casa e busca a cadeira, porque, claro, eu, por exemplo, tenho uma situação confortável aqui de trabalho. Eu tenho uma bancada, eu tenho uma cadeira que não é a melhor do mundo, mas é uma cadeira confortável. Então eu estou nesses 3 meses trabalhando bem, mas tem pessoas que não tem uma situação assim para trabalhar de casa, estão na cadeira da cozinha, estão na cadeira do quarto. Então eu vi que muita gente começou a ir para o escritório, telefonando, posso pegar o teclado, posso pegar a cadeira, posso e assim as empresas flexibilizando de toda forma. E nisso, André, eu comecei a me conectar muito com a questão de voluntariado. E nem por falar de voluntariado, mas o que eu comecei a perceber muito foi esse crescimento da população de rua em São Paulo. Isso é extremamente visível. Então, ao mesmo tempo que eu te falo que as empresas se organizaram, muita gente foi para casa e teve uma forma de continuar produtivo, e eu estou aqui bem, meu time bem, muita gente foi para a rua. Então, aqui mesmo no meu condomínio, muitas pessoas organizaram grupos de fazer máscaras para doação, e a gente faz marmitas e leva para o centro. E aí, quando você começa a perceber os relatos de quem leva a marmita, é uma situação muito difícil, porque as pessoas que estão lá não são mais os moradores de rua apenas. Não que eles não sejam prioritários, mas a gente já começa a perceber que tem famílias, tem crianças que já não têm mais condições de comprar o seu alimento. Então é um Ou seja, a trabalho que composição do ambiente das pessoas que frequentam mudou, o cenário já é já é outro. uma cidade que... Mas também tem uma questão de solidariedade, né, André? Mas eu não vejo... Acho que tem uma abertura de comércio, tem uma flexibilização. Nesse sábado eu até saí de casa para pegar um produto que eu tinha comprado há 1 mês e meio e eu ainda não tinha tido coragem de buscar nesses drive-thrus. E estava lotada a loja, fiquei assim impressionada, uma fila de 1 hora para buscar o produto, crianças. Eu pensei, não precisa ainda sair com criança para passear em loja, sabe? É uma coisa que... Enfim, mas acho que aos poucos as coisas vão se organizando e vão voltando. Tem uma pressão muito forte da economia, e é o dilema, né? Tem a pressão muito forte da economia, das pessoas que trabalham principalmente em trabalhos mais flexíveis, né? Trabalhos mais informais. E tem, claro, a pressão das grandes economias, olha, shoppings completamente fechados e com toda uma cadeia produtiva dependente desse negócio. A gente, logicamente, quando fala dessa condição de estrutura pandêmica, né, nas regiões, a gente acaba por si só criando uma polêmica porque as crenças e os entendimentos são muito diversos.
Hoje mesmo, nós tivemos um impacto aqui em Florianópolis, em função de que essa aglomeração de pessoas, isso talvez a justificativa principal do governo aqui do município, gerou novas medidas restritivas ainda mais intensas. E a gente sabe que algumas dessas medidas também estavam replicadas por São Paulo. Avaliar é muito difícil porque isso envolve uma opinião pessoal também muito forte e cenários e contextos onde cada um está inserido. Nosso amigo Vinícius está participando, obrigado Vinícius por estar aí com a gente, né, e a todos os demais que estão acompanhando. E ele pergunta assim, a sua opinião sobre as medidas que estão sendo adotadas em São Paulo. Né? Você consegue ter um pensamento, um olhar um pouco mais subjetivo? Como é que você acha que estão essas determinações, esses encaminhamentos aí na região? Eu acho que respondendo para o Vinícius e um pouco da minha percepção, que a questão das medidas, ela é muito diferente do nosso comportamento, né, André? Eu estava vendo um comentário de um amigo meu que mora na França e está de férias, passeando em algum desses interiores, tirando fotos sem máscara, super feliz no verão. E mora lá há muitos anos, eu vi no Facebook, e eu fiquei pensando, e aí outro falando, nossa, mas vocês já se liberaram das proteções? E ele falou, não, aqui a gente teve a quarentena, a gente respeitou as 3 semanas e ficou em casa e respeitou o espaço e agora está todo mundo de volta à vida. Então, quando você me pergunta das medidas, eu acho que a gente teve muitas medidas e contramedidas e decisões e desdecisões. Então, eu acho que um pouco dessa falta de consistência do Estado, do município e também do comportamento, e aí é um balanço, né, do comportamento das pessoas, que, como eu te falei, sábado eu saí de casa e atrás da minha casa tem uma pracinha pequena. Quando você olha, ela tá cheia, porque todo mundo pensou, só eu vou dar uma volta agora, e tá cheio, tá lotado, as pessoas estão jogando bola, as crianças estão no parquinho, e você não sabe se ainda está seguro ou não está seguro. Então, eu sei que a máscara da minha filha está ali, mas ao mesmo tempo são crianças e tem muita gente, enfim, que cuida mais, cuida menos, tem muita gente mais preocupada ou menos preocupada com essa situação hoje, eu digo no sentido dos seus hábitos mesmo, né? Então, eu vejo que tem amigos que tiram roupa fora de casa, lavam completamente tudo, tem outros que já não, que claro, se higienizam, enfim, tem comportamentos diferentes, mas respondendo a pergunta do Vinícius, eu acho que a gente vai precisar de qualquer forma de muito investimento, de muito incentivo para uma retomada de economia mesmo. Eu acho que teve uma resposta, se a gente pensar aqui em São Paulo, do setor privado muito rápida, e eu acompanhei, de acompanhar o setor público. Então, quando a gente fala também da reação pública, de equipar hospital de clínicas, de equipar hospitais de campanha diferentes de outros lugares, a gente vê um esforço privado muito forte. Então, tem muitas empresas, e como em todo o Brasil, né? Mas olhando para São Paulo, teve um esforço da iniciativa privada muito forte. E que é um comportamento legal, porque se você pensa... Claro, a gente nunca tinha passado por isso antes, né, André? Uma pandemia... Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Mas quando você pensa que todo mundo pôde ajudar de alguma forma, todo mundo tinha alguma coisa muito relevante para doar, tinha mesmo que uma fundação, um produto, um insumo, eu vi uma mobilização muito forte. Então, eu participei já de algumas discussões e foi muito forte. Quando a gente buscava, na minha experiência anterior, eu acabei mudando de trabalho durante, que loucura, né? Durante Pois é, você a está numa realidade pandemia. nova e bem recente, né? Muito legal isso. Começando a minha 4ª semana. Mas na minha experiência anterior, eu estava apoiando a empresa que eu trabalhava a liderar essa parte de investimento social. E sempre que a gente buscava alguém para fazer uma parceria de investimento, as portas estavam abertas.
Então isso foi muito legal. Acho que é muito importante essa agilidade que teve no Brasil da iniciativa privada. E quando eu olho hoje para Europa, para a Ásia, eles ainda estão se mobilizando na iniciativa privada. Então eu vejo que, claro, se você olhar, por exemplo, a comparação é incomparável. O quanto os Estados Unidos investiram em resgatar e já retomar, mas é um país extremamente rico, que tem outro tipo de reserva, outro tipo de estratégia econômica, mas eu acho que teve uma boa vontade coletiva da estratégia privada, que deveria ser algo, um comportamento, como a gente, no olhar de negócios, como no olhar de comportamento, consegue conectar isso, as pessoas trabalhando juntas. Acho que é um olhar interessante. E é legal esse seu parâmetro, Andréia, porque isso puxa muito da própria temática que nós nos propusemos a conversar um pouquinho hoje. Então, quando a gente olha a mudança do comportamento das pessoas, as organizações envolvidas, não só com o que elas estão promovendo de comportamento dentro dos seus ambientes, mas em toda a sociedade, nós já vemos o quanto que o processo de recursos humanos tem evoluído e tem ganhado em importância dentro desse meio empresarial. A gente até conversou um pouco quando a gente estava discutindo aqui o nosso briefing. Antigamente, e esse antigamente, às vezes a gente quando fala esse termo parece que são anos atrás, não são tantos anos assim, a gente entendia recursos humanos como DP, né, Departamento Pessoal. Hoje a gente tem muito mais o BP, né, o Business Partner. Como é que você vê, né, lógico que você hoje está aí em um cenário que é diferenciado no Brasil. São Paulo é a maior metrópole, tem um meio organizacional muito mais evoluído, né, do que em outras localidades, em função do volume de empresas, do porte delas. Mas como é que você vê esse meio, né, o olhar para pessoas, como é que é essa evolução e o momento onde a gente chega agora? E é uma pergunta engraçada, André, porque eu acho que a gente veio, é, olhando, claro, para a realidade aqui que eu tenho. A gente veio de um recursos humanos que era uma área completamente de back-office, né, que era uma área que cuidava de recrutar, treinar, pagar, mas ela muito servia para prestar esse serviço para o dono, para o presidente, para os diretores da empresa. Então, ela era uma área completamente de prestação de serviços e muito pouco, no passado, de direcionamento estratégico, de ajudar a planejar, pensar, de desafiar, de liderar a companhia. E aí eu acho que recursos humanos, claro, começou a trabalhar e trazer pessoas diferentes que pudessem, e principalmente muitas indústrias foram se posicionando pelas pessoas. Então, se a gente não gerenciasse a questão das pessoas, então de como reter, desenvolver, atrair, mobilizar essas pessoas, então isso não será cenário um pouco anterior, mas mais lá para o começo, lá faz uns, sei lá, 15 anos, tinha muito uma coisa de atração mesmo, como buscar os melhores profissionais, atrair os talentos, como fazer com que essas pessoas queiram ficar nas nossas organizações. E aí recursos humanos começou a ter esse papel mesmo de business partner, que é conhecer do negócio para entender qual é o tipo de profissional que a gente tem, qual é o tipo que a gente precisa, qual é a estratégia desse negócio e como que a gente efetivamente consegue mobilizar. E aí eu vejo, André, a evolução desses anos. Nossa, eu já me formei faz um tempinho aí, né? Pula, essa parte pula. A evolução desses anos. Nossa, eu tô há mais de 20 anos trabalhando em recursos humanos, é uma loucura isso, né? Depois Mas, você vai contar um pouquinho dessa trajetória para nós, aí, para o pessoal te conhecer um pouco mais. mas eu vi uma área de recursos humanos, muitas vezes também chegando um pouco no limite da impessoalidade. Então, muitas vezes, e eu trabalhei em lugares muito grandes, que você não consegue conhecer as pessoas. Então, você trabalha muito com som.
colegas, são colaboradores, mas que são, tem 1.000 desses, 3.000, é um tabuleiro estratégico. Claro que você toma decisões com base nisso, então, mas é muito complexo. Então a gente começou a usar muito mais as ferramentas de gestão. E aí o business partner, ele passou a ser menos um parceiro do negócio e também alguém que desafiasse muito o líder. Porque nesse sentido ele precisava ajudar a educar a liderança, a fazer uma gestão de talentos, a fazer uma avaliação das pessoas, a fazer um bom feedback. Então, RH ele era meio corresponsável pelo desenvolvimento dos funcionários e ele passou a ser mais responsável por desenvolver a liderança para que essa liderança pudesse implementar essas carreiras. Então, de alguma maneira, esse business partner, ele começou a focar mais na liderança do que na organização. E eu vejo que ao longo dos anos, a gente acabou muitas vezes focando, talvez, em excesso na estratégia. E aí trabalhando com analytics, com inteligência, né? E aí fica um business partner que não sabe o que está acontecendo lá no chão, né? No café. Como as pessoas realmente estão se sentindo. E aí eu vejo de uns, talvez 5 anos para cá, uma tendência que lá fora eles chamam de employee listening, que é a escuta do funcionário, que é essa retomada da escuta do dia a dia. Então é de fato entender o que essas pessoas estão falando e usar essa informação para realmente construir valor para as organizações, que é realmente construir transformação para essas organizações. E é muito importante porque a gente vem de um mundo muito quantitativo, de pesquisas, de muitas avaliações, de 1 a 5, o que você acha de 1 a 5, de 1 a 5. E de fato hoje a gente com inteligência artificial, com tudo que começa a evoluir, a gente pode ser muito mais qualitativo. Então assim, por que você gosta de trabalhar aqui? Ou o que a gente precisa melhorar nessa empresa? Sabe? E deixa a pessoa falar, ou deixa a pessoa escrever. E hoje, com todos os critérios que a gente tem, é muito mais fácil avaliar e conseguir ter uma visão mais profunda dos motivadores mesmo. Então hoje eu vejo, e agora com a questão da pandemia mesmo, eu vejo uma área de recursos humanos tentando trabalhar muito mais forte na questão de se conectar com as pessoas. E eu fiquei pensando, agora eu fiz essa, como eu falei para você, eu fiz essa mudança profissional e começando em um outro lugar. E eu fiquei pensando, nossa, eu já estou há mais de 20 anos, conheço um monte de ferramentas, então vou ver as que tem, vou ver as que não tem, vou trabalhar com um monte de gente muito legal nessa empresa. Assim, realmente um time muito bacana. E aí eu pensei, poxa, para tudo. Eu quero conhecer essas pessoas. Eu tô há 3 semanas que eu não paro pra... Sinceramente, gente, nem ir ao banheiro. Às vezes eu tô aqui quase morrendo sentada. Mas eu tenho uma agenda escutando as pessoas. Então a ideia, e eu combinei isso com o CEO da empresa, combinei isso com a minha gestora, que é a Head de Recursos Humanos hoje da empresa que eu trabalho, para a América Latina, que eu quero investir em conhecer essa companhia, conhecer as pessoas. E é um processo muito legal, é um processo muito diferente de ter esse tempo. E talvez se eu não tivesse nesse processo de quarentena, na dinâmica do escritório, eu não conseguisse me organizar tanto para estar aqui. E quando você está... Como eu tô aqui com você, eu tô te olhando, claro, eu posso olhar para outro lugar, mas assim, eu preciso prestar atenção em você. E no escritório, às vezes você tá prestando atenção, mas você tá respondendo um e-mail, você tá respondendo um WhatsApp. E quando eu tô com uma pessoa e eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Então essa questão da escuta ativa nesse período, eu acho que ela cresceu muito. E a fala também. Hoje eu vejo que a gente, na empresa que eu trabalho, faz reuniões semanais
onde a gente convida 1.000 funcionários. Então, para trazer ideias, para trazer informações, e é muito... Primeiro que é bizarro você olhar para para uma câmera e pensar, 1.000 Cara, pessoas. essa é a palavra, é bizarro. Bizarro. É isso mesmo. Você fica pensando, nossa, se eu estivesse num auditório, talvez eu tivesse intimidada, mas aqui eu tô olhando, sei lá, para esse troço, não tanto faz. Não tô me sentindo intimidada, é melhor não pensar no número, né? Nem vou olhar o númerozinho crescendo, baixando. E é legal, porque também te deixa super genuíno, né? Você fala com você fala o que você sente. Então são processos muito diferentes. E eu vejo empresas fazendo coisas também super bacanas, conectando pessoas que nunca se conectariam, países que nunca se conectariam. Acho que É curioso, não? Traz uma nova realidade que às vezes a gente pensava, olha, talvez daqui a 100 anos isso aconteça. E de repente em poucos dias aconteceram, né? E traz várias curiosidades do extra do dia a dia. Vários dos nossos colegas que estão participando aqui já começaram a sinalizar alguns pedidos aí, olha, pergunta para a ideia aí. Primeiro eu quero esclarecer, quando a Andrea fala que tem 20 anos de atuação, quem a conhece sabe que ela iniciou no mercado com 6 anos de idade. Então, vocês, por favor, não deem bola para essas datas dela. A Gisela, que está aí nos acompanhando, Gi, muito bom estar com você também. Ela diz, acaba sendo um lado bom da quarentena, porque nós aprendemos a ter uma escuta aí, no momento que você estava falando da escutativa, um pouco mais efetiva, né? E acaba permitindo escutar mais, conhecer mais, aprofundar mais. E aí vem de encontro a duas perguntas, né? A Patrícia Ferreira, que nos acompanha aqui de Itajaí também, ela diz, então, você percebe que tem um certo encurtamento entre o estratégico e o operacional da empresa? E ainda nosso amigo mineirinho lá do Canadá, né? Fabiano Meirelles nos acompanhando, ainda diz, né? Você vê que as empresas estão genuinamente abertas para essas mudanças? Então, um pouco do escopo das últimas perguntas dos nossos amigos aí. Eu acho que tem... Eu fiquei pensando se tem um encurtamento do estratégico e do operacional. Acho que tem totalmente uma aproximação da companhia. Não sei se é especificamente um encurtamento, mas eu acho que nunca antes a gente imaginou que toda semana a gente tivesse aberto com o presidente da companhia, convidados. Eu acho que eu li alguém também perguntando se as pessoas participam. Elas, em algumas sessões, interagem, fazem perguntas, tem espaço, e se faltar tempo, elas mandam perguntas e a gente responde essas perguntas. Então, é de duas vias. E acho que nunca a gente conseguiria fazer isso toda semana. Toda segunda tem reunião com a liderança. Então, são caminhos muito encurtados e eu acho que cria... Patrícia, né, que perguntou? Isso. Eu acho, Patrícia, que cria uma questão de pertencimento muito mais forte. Então a gente fica muito mais juntos. Eu não conheço ninguém. Você imagina que eu sou diretora de RH de uma empresa e eu conheço pessoalmente o CEO da empresa e a minha chefe, que eu já conhecia no passado. As outras pessoas eu só conheço virtualmente. O meu time eu só conheço virtualmente. E a gente está criando vínculos dessa forma. Então, eu acho que é um momento de muito aprendizado. E o Mineiro perguntou, e aí continuando, se gera realmente transformação. Eu vejo, não só na minha empresa, como em todas as outras, as pessoas falando muito do que a gente chama do novo melhor. Eu acho que o novo melhor tem muitos riscos. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre uma revista francesa falando da quantidade de horas que a gente está trabalhando, que a gente não para, então, que a gente imaginou que trabalhar em casa fosse ser mais relax, que a gente fosse fazer um soninho depois do almoço. E não, Doce na verdade ilusão. a gente volta e esse negócio... E no fim as pessoas acabam comendo na frente do computador e o É trabalho isso aí. tá imerso. Então, A realidade é tem... essa, o dia inteiro no mesmo canto da casa, é de ficar louco. Nossa, eu aqui já dá um nervoso. Vou mudando a decoração de vez em quando, porque, nossa, não consigo botar umas plantas aqui.
Outro dia meu filho tem uma janela aqui na minha frente, que é uma varandinha, então é uma janela baixa, ele subiu aqui, fez um olá, mas quando ele me pergunta das mudanças, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tinha uma implementação de uma política de home office bastante quadrada, digamos assim. E hoje a gente está trabalhando, uma das minhas missões é uma política de transformação cultural de uma nova forma de trabalho, não de home office. Então, de trabalho que você faz e não onde você está. E são coisas, Mineiro, que talvez no Canadá e nos Estados Unidos elas são muito mais avançadas do que na América Latina. A América Latina tem muita coisa do olhar, do controle. Eu me sinto seguro quando eu vejo o meu funcionário na minha frente. Eu não vejo se ele está no Facebook, se ele está lendo notícias, se ele está no WhatsApp, mas eu me sinto seguro porque eu tenho um controle que ele está aí. Eu tenho o poder de estar com tudo à mão. Aquela ilusão do poder. E hoje, quando a gente pensa, tem um colega que fez uma pesquisa, tem um time grande de umas 300 pessoas e fez uma pesquisa, e algumas dessas pessoas, como 10%, você imagina, São Paulo é um caos, né, André? Gastam mais de 4 horas por dia em transporte, entre ir e voltar do escritório. Oi, Valéria! É uma banadinha. E quando você pensa na qualidade de vida ou de trabalho que essa pessoa pode ter em reduzir essas 4 horas ou replanejar, eu acho que alguém falou aí da CLT, que tem uma questão rigorosa. Acho que tem uma questão rigorosa, mas tem flexibilidades que a gente pode trabalhar dentro da lei, não só com home office, com trabalho flexível. Hoje tem legislação de home office, eu acho que tem uma grande tendência de uma alteração em relação a isso, mas tem flexibilizações de horário que poucas empresas hoje trabalham. Então hoje, quando a gente olha políticas de horário flexível, elas são muito pouco flexíveis. Então você pode escolher às 7h30, às 8h30, às 9h30. Então tem um quadradinho da flexibilidade. Então, acho que a Vivi está falando o tempo que ela gastava no transporte, ela gasta ensinando a filha homeschooling, socorro. Mas, enfim, eu acho que é muito legal essa tendência das pessoas... Ô, minha chefe. Oi, Dri. Eu acho que é muito legal essa tendência. Prazer estar com você aí. Boa noite. Eu acho que é muito legal essa tendência das pessoas repensarem a forma de trabalhar. Porque tem uma questão, André, da vida pessoal, poder ter um espaço que não tinha antes. Então, por que não uma pessoa poder começar a trabalhar em alguma coisa, sei lá, eu começo a trabalhar às 6 da manhã, trabalho até às 11h30 e, como falou a Viviane, faço um mindfulness, ou faço uma aula de yoga, ou vou nadar, ou corro no parque, e tem um almoço. Então tem flexibilidades hoje que mesmo são atendidas pela CLT, que eu acho que esse novo melhor vai proporcionar como uma transformação de mercado mesmo. E mais flexível, sabe? Porque, claro, alguém falou, a gente tem uma CLT super rigorosa. Tem, então a pessoa tem que trabalhar 4 horas, as pessoas que são elegíveis à marcação de horário, elas têm que trabalhar, acho que são 4 horas e 59 minutos, e fazer uma marcação de 1 hora de intervalo, e se elas fizerem menos de 1 hora de intervalo, que é um cuidado que o governo tem, mas um governo de uma CLT de 50 anos, que é aquele cuidado físico, de ter um descanso, da pessoa ter uma alimentação adequada. E eu acho que, claro, devem vir mudanças em relação a isso, e tem uma necessidade das novas gerações, André, porque quando a gente pensa, eu fico pensando, hoje a gente trabalha design thinking, os squads e novas formas de trabalho, pessoas diversas. Como que você fala, bom, a gente está aqui num brainstorming, agile, discutindo com geração Z, né, que são esses mais jovens que os millennials, e você fala, bom, 4 horas e 55, paramos, vamos lá marcar o nosso horário e fazer
um descanso de 1 hora sem discutir trabalho, porque é o nosso direito. Eu entendo e concordo que direito trabalhista é algo muito importante, mas acho que tem uma mudança de mindset geracional que precisa ser Uhum, considerada, precisa ser discutida pelo governo, porque para essa sim. população, eu trabalhei algum tempo fora, numa experiência de curto prazo fora do país, e lá as pessoas elas são mais rigorosas em relação à sua carga horária. Elas têm essa coisa, quantas horas eu trabalho, e elas vão se autorregulando. E tem dias que você trabalha 16, mas tem dias que você sai ao meio-dia. Então você se autorregula. Mas boa parte dos meus colegas não almoçava. Eles comiam um sanduíche na mesa, mas eles trabalhavam as 8 horas corridas, digamos assim, porque eles preferiram ir para casa mais cedo, ou chegar 1 hora mais tarde, ou ir para academia, enfim. Não tinha Uhum. aquela É porque obrigação. É porque, assim, algumas transformações não acontecem só no Brasil, né? Nós temos algumas transformações que acontecem no mundo inteiro. Esse processo de valoração da criatividade, por exemplo, isso é algo que já vinha acontecendo no mundo inteiro e agora, nesse momento onde todo mundo precisa achar soluções que em local nenhum do mundo a gente tem pré-formatadas, isso precisa ser desenvolvido. Quando você começa a ter uma equipe ali trabalhando numa ideia, interromper ela em função de uma marcação de ponto que foi instituída de uma época lá bem operativa, bem industrial, ele já tem um contraponto. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa, o regramento, a CLT, ela impõe limites e a gente nunca vai mudar. Nós já tivemos algumas mudanças no ano passado, agora, em função da pandemia, tivemos algumas medidas provisórias que impactaram. Então, com Uhum. a necessidade do mercado, lógico, talvez não na velocidade que todos nós gostaríamos, mas a gente vê que algumas amarras históricas que pareciam que eram totalmente fixas, elas começam a se soltar. Né? E a Gisela nos pergunta, né, para adaptar essa realidade, que tipo de política, por exemplo, como é que ela está aplicada hoje na tua organização e se você conhece no meio público algum tipo de aplicação também nesse sentido de flexibilização? Gi, eu não conheço, eu não conheço do meio público. As organizações privadas, eu acho que hoje elas trabalham, a questão do intervalo de almoço ainda é o grande ponto principal. Então, eu acho que muitas organizações têm acordos de compensações, têm acordos de compensações semanais, mensais, semestrais de horas. Então, as pessoas trabalham um pouco mais, um pouco menos, compensam na semana, trabalham 1 hora mais por dia e fica umas horas a menos na sexta-feira ou um dia de escolha. Tem algumas políticas muito relacionadas a isso, mas na questão pública eu realmente não conheço. Mas eu acho que também, e eu falo para vocês da questão do direito do almoço, André, eu estava pensando e te ouvindo, né, falando da produtividade, da criatividade. E o contrário também me parece às vezes muito absurdo. Você está com o seu time, num momento super produtivo, e em 6 horas você concluiu um grande Verdade. planejamento, um super projeto, e aí você tem que ficar 2 horas. Claro, É verdade. todo mundo sempre tem trabalho para mais 2 horas, para mais 20 horas ou mais. Mas assim, não faz sentido. Aquele dia foi super produtivo e aquele dia deveria poder acabar sem a pessoa, né? Quando a gente fala da questão da hora. Então, eu super concordo, tem um comentário da Gi que fala de produtividade, e é muito difícil essa questão. Então, sempre também tem um dilema da produtividade versus a hora, versus o controle, versus compensar o menos produtivo. Tudo depende, sabe? Então, Uhum. eu acho que o importante mesmo, Gi, é uma correta gestão de pessoas, é um acompanhamento, porque quando as pessoas ficam extremamente é, desacompanhadas, não conhecem os seus desafios, não conhecem o seu trabalho, não conhecem as suas atribuições, não funciona. E acho que tem uma coisa de orientação mesmo, de conversar com as pessoas, de orientar as pessoas. Enfim, acho que sempre funciona melhor do que o resto todo. E eu acho que responde também, André, o que a Núbia Alvarenga colocou para nós. Quer dizer, é um desafio
trabalhar um pouco fora desse compasso regular? Mas tanto tem como fazer que nesse momento onde todo mundo precisou dar uma flexibilizada, muitos estão encontrando, outros estão reinventando e a gente está conseguindo, né, ainda que em alguns casos, em algumas realidades, a duras penas, mas a vida está aí, a vida que segue, as organizações, né, têm que levar para frente a sua realidade. Não, com certeza. Eu acho que é um aprendizado esse ciclo e os interlocutores das organizações me parecem muito mais abertos para discutir novas práticas de trabalho, para discutir novas formas de gestão, porque de fato elas são boas para as pessoas. Então eu acho que tem que encontrar um equilíbrio. Nessa mesma matéria, André, que eu falei que eu estava vendo da revista francesa, é uma matéria que fala do colapso do home office, das pessoas reclamando. Claro, tem um equilíbrio, tem quem adore trabalhar de casa, porque a gente não está em home office, a gente está em quarentena, né? Hoje eu estava numa reunião na minha empresa à tarde, e a minha filha não quis almoçar, e enfim, estava na hora do inglês, você sabe, criança, 5 anos com fome, porque não queria almoçar, porque tinha tomado café mais tarde, e aí queria entrar. E um choro, daqueles de criança em supermercado que quer comprar alguma coisa e os pais, mas um choro ali atrás. Eu tinha uma reunião e eu olhava para a pessoa conversando, assim, tentando fazer aquela. Eu pensava, meu Deus do céu, eu tive vocês, gente, você me dá um minuto. Ele falou, claro, também tenho 2, fica à vontade, mas só um minuto, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu não quero ir para aula de inglês, é um negócio, calma. E não é, e te falei da revista também, as pessoas falando a condição de internet, de trabalho, às vezes tira um pouco a nossa paciência, né, André? Porque não é o ideal, mas acho que a gente tem um espaço aí para conversar mais com as pessoas, porque os Deixa eu te ideais dizer são uma diferentes coisa. para cada um, né? Por isso que eu sempre Opa, falo que total. esse novo melhor, ele é muito pessoal. Então, assim, o que funciona para o André, não funciona para André, não funciona para a Gi, não funciona. Então, acho que tem acordos muito pessoais. E pegando esse gancho que você está dando, era algo que eu queria puxar. Deixa eu te dizer que eu estou extremamente chateado, porque nós já estamos avançando para os nossos últimos 15 minutos. Sério? E o Eu falo pra Instagram, ele caramba. é muito maldoso com a gente. Não, eu adoro quando a gente tem esses momentos onde a gente gostaria que o tempo fosse maior. Mas, assim, muitas vezes a gente olha só para o lado organizacional. Sim, as empresas têm boa parte da responsabilidade para adequar tudo isso, perceber as necessidades das pessoas, melhorar os ambientes, estabelecer as políticas. Mas é uma troca, né? As pessoas também têm uma parcela de responsabilidade nessa operacionalização. E aí, como você mencionou dessas realidades diferentes, eu queria aproveitar esses últimos minutos para explorar um pouquinho da tua visão sobre as pessoas. Hoje, por exemplo, a gente fala muito de soft skills, que é uma das referências que as pessoas precisam estar atentas para o desenvolvimento da sua própria carreira. Como é que é dentro da organização que você atua esse direcionamento para que as pessoas se mantenham com as competências adequadas para o que a gente está vivendo ali e como elas podem encontrar os caminhos mais adequados para se manter no ritmo de desenvolvimento para que a sua carreira não entre em uma estagnação ou que tenha uma dificuldade maior do que a necessária para tocarem aí a sua realidade? Olha, André, isso é uma pergunta tão. Ela é tão pertinente e hoje eu acho que ela é uma pergunta tão difícil de te responder, porque quando a gente pensa nos soft skills de hoje, eles são muito diferentes do que, né? Se a gente olha assim, quando a gente fala, não, capacidade de negociação, de influência, ok, então a gente tinha. Hoje a gente fala muito de uma questão de empatia, uma questão de colaboração, uma questão de como a pessoa inova, como a pessoa tem um olhar de pessoas. E isso é tão mais fundamental que a construção de relacionamentos. E aí você me pergunta de como se constrói isso, né? E eu vejo, claro, a gente continua com programas muito focados de desenvolvimento de líderes, de provocação, de coaching, mentoria, que são muito individualizados, que
que é o que eu te falei, o que funciona para você não funciona para mim. Mas hoje eu tenho visto que funciona muito a questão da provocação do olhar, da vivência. Então eu acho que tem uma questão de você experienciar e aprender de você como gerenciar aquela habilidade, como gerenciar o seu equilíbrio, como gerenciar a sua reação. Então, hoje eu vejo programas onde as pessoas têm vivências que não é mais o roleplay, que não é necessariamente o que a gente fazia há, sei lá, 2 anos, há 5 anos. Parece Mas tanto hoje, tempo. mas hoje eu vejo uma tendência das pessoas construírem alguma coisa, construírem de fato, desenvolverem habilidades manuais de uma construção, de um projeto de tecnologia, de robótica, juntos, então líderes, pessoas, onde elas desenvolvem a capacidade de argumentar, negociar, se conectar e, em geral, gerar alguma coisa que traga resultado. Então, tenho visto muitos desses programas lá fora. Não sei, Mineiro, se você tem visto coisas desse tipo. A Valéria aqui, nossa, Valéria, isso mesmo, gerenciar a si mesmo. Eu acho que tem a questão de gerenciar o tempo, gerenciar emoções, gerenciar a ansiedade, gerenciar a forma como você se relaciona com o seu time. Porque eu acho que, eu te falei um pouco, André, dessa coisa da empatia. Como é que você aprende empatia, né? Como é que você aprende a escutar? Não tem curso para ser empático. E eu acho que essa questão da vivência é muito importante. Então, essa questão dos jogos no sentido de colaborar, de construir, mas não esses jogos bobos que a gente fazia. Claro, não são bobos, mas jogos verdadeiros, com significado. Então, eu tenho visto muita coisa relacionada a trabalho social, voluntário, que tem funcionado muito, de ter uma causa em conjunto, construir, discutir, brigar, negociar, mas desenvolver essa visão de propósito. E acho que vem Como os funcionando hackathons, por muito. exemplo, né? São Isso, modelos muito muitos próprios disso. hackathons, exatamente, André. Mas a gente usa muito mais para jovem, né? Quando você fala hackathon, me vem à cabeça Exatamente. aquele bando de molecada, meninos, meninas, trazendo ideias e como que a Tecnologia, gente né? coloca isso no dia a dia dos velhinhos como nós, ou mais velhinhos que a gente, né? Porque nós somos super geração Não fala novíssima isso, aqui, né? né? Que eu desmaio aqui. Não É, fala isso de velhinho. mas como a gente faz para colocar essa, né, brincadeira à parte, mas nesse pessoal que já tem mais de 20, 30, 35 anos de experiência, como faz para eles brincarem de hackathon, experienciarem essa dinâmica? E eu acho que é muito, muito bacana. Eu tô jogando com meu filho Animal Crossing. Você já ouviu falar desse jogo? É um jogo da Nintendo. Que as pessoas esperam. Tem gente que esperou 10 anos para ele ser lançado. É uma cidadezinha. E é incrível. Porque é um jogo que, para nossa geração, é, ele é muito. Ele é como um SimCity, mas ele é uma ilha onde as coisas são muito bonitas e você vai ganhando pontuação, milhagens e possibilidades, fazendo coisas boas, ajudando, interagindo, conversando. E eu comecei a jogar e fiquei encantada com o modelo de desenvolvimento mental desse jogo. Claro, os gráficos são lindos, mas é muito diferente como essa juventude vem se desenvolvendo. E se você pensar que um jogo que foi lançado no dia 20 de março, o Bruno acordou às 6h30, 6 horas da manhã para baixar o jogo antes da escola, porque ele já ganhou dias antes na pré-venda, para ver iniciar o jogo antes da escola. E mais de 200 milhões de pessoas já compraram esse jogo, André. O que a gente pode aprender com isso é que tem uma geração aprendendo coisas muito diferentes da gente, que tem a ver com empatia, se colocar no lugar do outro, ajudar o outro, construir a casa do outro, trazer madeira para o outro, pescar para o outro. E eu fiquei olhando ontem, ele falou que eu tô viciada, né? Mas é muito... É fantástico você perceber essas evoluções.
nos Uhum. jovens, nas gerações, e como a gente vai fazer para se conectar nisso tudo. Eu tenho estudado muito, André, a questão de diversidade. Há alguns anos eu trabalho com esse tema, e quando você me fala também de desenvolver soft skills, eu acho que é muito de desenvolver o respeito no sentido de incluir o outro e Uhum. de acolher as outras ideias. E é muito difícil isso. Até porque não fomos Então, ensinados para isso, não é parte da nossa cultura, da formação que nós tivemos. Nossas gerações conflitam com isso. então acho que tem um esforço aí do ambiente corporativo de ser mais, cada vez mais proativo na inclusão verdadeira das Uhum. pessoas. Acho que o Mineiro falou aqui, metas bem definidas, ajuda. Acho que ajuda, mas tem uma questão de comportamento inclusivo. Porque eu acho que muitas vezes eu tive uma mentora há alguns anos que era uma pessoa muito interessante e ela falava que ela tinha um time super diverso de pessoas de várias nacionalidades, homens, mulheres, isso, mais jovens, mais velhos. E aí um dia ela se deu conta que todo mundo era igualzinho a ela, que ninguém discordava. E que, enfim, ela conseguiu recrutar pessoas esteticamente ou de origens diferentes que tinham exatamente o pensamento dela. Ela falou, meu Deus, eu podia contratar pessoas inglesas, brancas, iguais a mim, que pelo menos pensassem um pouquinho diferente, porque eu tô fazendo esse esforço todo e não consigo recrutar diferente. E foi muito bacana, sabe, esse processo de enfim. Até percepção mesmo, né? Que bom que ela conseguiu perceber isso, porque infelizmente a gente às vezes se depara com muitas lideranças que ainda têm resistência e pelo contrário, né? Promovem que isso seja igual. Eu quero ter na minha equipe as pessoas que falam o que eu quero ouvir, não necessariamente aquilo que seja o melhor para a construção e para os resultados do time. Não, eu sem eu. Nossa. E é uma batalha entender a diferença do outro e acolher a diferença do outro, né, André? Porque Uhum. a gente sempre tem preconceito, né? Então a gente É uma sempre olha para dificuldade. o outro. Eu adoro fazer conversa de diversidade, adoro fazer aquelas brincadeiras de falar duas verdades e uma mentira. E eu sempre falo que eu jogava futebol de salão na faculdade, que eu fiz xadrez. E é verdade, ninguém acha isso. Eu falo que eu escrevi um livro com 25 anos e todo mundo fala, bom, tirando o livro, André nunca teria estudado xadrez na faculdade, nunca teria jogado nos campeonatos de futebol lá pela administração. Ou imagina se eu falar que jogava no campeonato de dominó, ninguém vai acreditar, André, porque aqui ninguém joga, Pois nem é. sabe, acho que dominó é um jogo de criança. Eu falo isso, as pessoas me olham e falam, não é possível. E é uma coisa de mindset, né? Porque se você fala isso, é muito legal isso de tentar encontrar os outros e de tentar quebrar um pouco essas barreiras da conexão. Mas talvez o virtual agora ajude um pouco nisso também, né? Tomara que a gente consiga ter sabedoria para extrair o melhor desse momento, né, Deia? Deia, caminhamos para menos de 5 minutos. E antes da gente dar os recados finais, muitos colegas que estão nos acompanhando conhecem a Andrea, outros nem tanto. Em 2 minutinhos, conta um pouquinho da tua trajetória. A gente tem aí você hoje na A1, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória para chegar até onde você está e como é que a A1 funciona. Oi, Jorge, meu amigo de Banco Real. É, então, eu estou aqui há 4 semanas. É uma empresa, uma consultoria, uma empresa que trabalha aí com benefícios, com seguros, uma distribuidora de seguros, um broker, como a gente chama, um dos maiores do mundo, um grande Uhum. player. É, entrei no dia 1º de junho. Tô gostando muito da empresa, como eu te falei, é uma loucura, porque é muita gente, são, não sei, 1.500, mil e tantos funcionários aqui no Brasil, então, pessoas espalhadas, vários negócios, e tem muita gente sênior, então é muito legal, porque
que eu falo sênior assim, com muito conhecimento, com muita... É um desafio muito, muito interessante. Mas eu comecei, como você sabe, eu sou gaúcha de Bento Gonçalves, me formei em administração lá na Federal de Santa Catarina. E em 2000 eu fui morar no Rio e comecei, por acaso, trabalhava numa produtora de internet que por acaso que começou a trabalhar com educação à distância. E tinha uma ferramenta de treinamentos virtuais, isso em 2000, nossa, uma coisa completamente de futuro na época. Uhum. É, com o Stefan, nossa, com o Stefan também. E, enfim, a gente trabalhava no começo dentro da Telemar, e que era a antiga Oi, que hoje é Oi, né? Juntando os estados em telecom. E foi engraçado, porque eu nunca pensei em trabalhar com RH, André. Desde que a gente fez faculdade, sempre fui muito mais próxima da área de marketing. Também gostei muito de finanças depois, mas acabei me envolvendo com essa produção, mas o nosso cliente principal sempre foi RH. Acabei fazendo a gente fez muitos projetos, a empresa foi vendida por um grupo, a gente fez muitos treinamentos, e em 2002 eu fui trabalhar na Shell, a empresa Shell de petróleo, enfim, também por uma questão de fazer treinamentos e um projeto de mudança cultural, com essa experiência que eu tinha já na consultoria. E disso eu fui me envolvendo, trabalhei numa área de negócios, numa área de engenheiros, que, enfim, mas olhando para a parte mais humana da consultoria. E aí tive minha primeira função em recursos humanos, como recrutamento, talent acquisition, que a gente chamava, recrutamento, gestão de programa de estágio, diversidade. E aí, em 2005, isso no Rio, né? Eu mudei para São Paulo e foi quando eu comecei a trabalhar no Banco Real. E com o Jorge, que estava aí, muitos amigos queridos que foram passando aqui de muito, muito tempo de trabalho. E do Banco Real, então eu fui... Era gerente de RH na época do Jorge, foi mais ou menos o final do Banco Real, eu era gerente de RH da área de tecnologia. Aí o banco passou pela venda, né? O banco era um banco muito Uhum. grande, de 30 e tantos mil funcionários, que o Grupo Santander comprou na América Latina. Então passei por toda a integração, enfim, fui construindo a minha carreira no Banco Santander. E em 2011 eu já era responsável de recursos humanos para algumas áreas lá, cartões, negócios imobiliários, adquirentes. Nossa, tinha lembro até hoje das viagens que eu fazia para Canoas para conhecer um negócio que chamava GetNet. Hoje é uma super empresa do Grupo Santander. É GetNet. engraçado, né? Uhum. Aqueles começos. Acho que o Jorge lembra aí também de vários começos de coisas. E em 2011, eu estava num projeto que vendeu as seguradoras do Grupo Santander e fez uma joint venture com o Grupo Zurich, que é uma seguradora Uhum. suíça. Em 2012, eu assumi como diretora de RH dessa seguradora joint venture, Zurich Santander. E em 2017, eu virei diretora regional de talentos. É verdade, o Jorge foi comigo na GetNet. É isso aí, Jorge. Nossa, e eu fui mais umas vezes lá depois com o Reinaldo, já em cartões. E depois que eu estava te falando, me perdi. Aí depois eu assumi uma função em A Zurich. 2017 de regional na Zurich e fiquei lá até 30. Quando foi agora? Em maio, 31 de maio. E em 1º de junho comecei na Aeon. É legal você contar toda essa história, porque você passou por diversos momentos que talvez muitos dos amigos estejam vivenciando, é uma boa bagagem e demonstra o quanto que você tem propriedade aí para avaliar esses momentos que nós comentamos aqui, né, André? Eu fico assim feliz demais, orgulhoso, honrado, não é pensar que eu fui mestre de cerimônias na formatura, que entregou o seu diploma. Lembro de você, né, gostando muito de finanças e dizia, lá vai para a área, né, e hoje surpreende aí com essa troca, fazendo uma carreira brilhante, uma profissional exemplar que todos nós, todos seus amigos admiramos muito. E eu fico grato de você ter dividido um pouquinho do seu conhecimento, do seu entendimento. Nós estamos com muitos amigos aqui, alguns da época da faculdade, alguns da época da UFSC. Eu estou com a Leterze lá em Uberlândia, com um grupo de alunos de RH acompanhando
a nossa transmissão pelo YouTube. O Instagram me avisa aqui que nós temos 15 segundos. Então, eu quero agradecer a cada um dos que acompanhou. Vão lá no perfil da Andréia, adicionem ela, me adicionem e a gente segue o papo. 5 segundos para se despedir, Déia. Obrigada, André. Foi muito legal. Obrigada.